Desde já eu quero agradecer por essa rica oportunidade. E nós estamos aqui hoje não é para falar de mim mesmo, mas de falar de Deus, né? E nós sabemos que quando o Senhor nos entrega, é uma grande responsabilidade, porque nós estamos falando do Todo-Poderoso. Aleluia! Do Deus que realiza sonho, como já foi mencionado no hino que a irmã Elisiane cantou. Eu estava observando os hinos, esses hinos todos, o Senhor está falando conosco nesta noite. Recebe a cura, recebe a visão, porque sem a visão nós perdemos o sentido, perdemos o alvo. Que nesta noite nós possamos ser como águia, né? Que tem uma visão muito ampla. E o Senhor é que pode nos dar essa visão. Eu quero ler aqui em 2 Reis, lá no capítulo 5. A gente vai ler desde o primeiro até o 8. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas vamos lá. Que diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio. Era este um homem heróico, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei da Síria, dizendo: logo em chegar a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. A gente lê dessa palavra, nós sabemos que todos que estão aqui já ouviram muitas pregações sobre esse texto. Mas a palavra do Senhor, como ela diz, ela se renova a cada manhã. Ela é um livro diferente do nosso livro secular. Está aqui no texto, nós lemos hoje, pregamos hoje, como Deus usa cada um, explana a palavra, e cada dia a sua palavra ela se renova, ela nos fortifica, para que nós possamos caminhar, crer e ter mais fé. Nesse texto que eu li, irmãos, tem 3 personagens, como os irmãos já observaram. Tem Naamã, tem Eliseu e tem essa menina. E eu quero ficar com um deles. A gente vai falar um pouco sobre essa menina que todos sabem que aqui na Bíblia ela não tem nome, ela é chamada de menina. Eu acredito que quando o texto ele se refere de menina, ele se refere, possa-se dizer, de uma criança ainda na sua idade. Falando eu as minhas palavras de 10 anos, não sei, mas é uma menina.
que essa menina ela foi levada como escrava, né? E ela foi, como disse o texto aqui, para a casa de Naamã, ser escrava lá, da sua senhora. E eu quero aqui enfatizar que essa menina, ela deveria passar pelo trauma muito grande. Nós sabemos que hoje tudo gera trauma, não é isso, igreja? Tudo quer nos paralisar, tudo quer nos puxar. Mas olhando bem para essa história dessa menina aqui, que não tem nome, mas tem um grande significado. Quando o texto fala menina, ele quer dizer não tem nome, não tem, vamos se dizer que não tem um cargo elevado, não é reconhecida, é uma criança, possa-se dizer que criança humilde, né? Mas o Senhor, Ele faz ser reconhecido aquele que a gente menos espera. E como podemos observar, que quando ela foi levada, ela tinha uma fé muito grande, irmão. Vocês acreditam? Aleluia! Essa menina, quando ela foi mencionada na Bíblia, ela foi uma menina que foi levada como escrava e ela podia ter muitos traumas, como eu já falei, e se deixar ser trancada no quarto, estar lá mesmo sendo escrava, mas não ter ânimo. E você sabe que quando o ser humano ele perde a esperança, ele perde o ânimo, que a depressão chega, você não é mais ninguém, você não tem vigor de vida. Mas ela fez diferente, e por ela ser uma menina, ela vem nos ensinando que o Senhor, Ele é Deus, que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura qualquer trauma que queira nos paralisar de fazer a obra do Senhor, de vivenciar as maravilhas que Deus tem para cada um que está aqui. E eu botei aqui 3 pontos, e eu quero compartilhar com vocês. Na história, ela desempenha um papel importante ao sugerir a Naamã que procure o profeta Eliseu em Samaria para curar sua lepra. A menina, apesar de sua condição de escrava e do contexto de guerra, demonstra fé no Deus de Israel e age como instrumento de cura na vida de Naamã. Agora você pensou, você é levada como escrava, é tirada do seio da sua família, e ainda é o personagem principal de levar a cura, o conhecimento daquele homem que tinha um cargo tão importante, como vocês viram aqui. Ele era general das Forças Armadas, um homem que para chegar perto dele, você teria que pedir permissão, como vocês todos sabem. E quem tem muita autoridade, não é qualquer um que chega. Mas o Senhor fez diferente. Fez aquela criança ir para dentro da casa dele, para testemunhar do amor de Deus na vida daquele comandante. Fez ela ser reconhecida diante daquela sociedade como uma discípula de Jesus, que levou vida para aquele que tirou, que pensou que tinha tirado a vida dela, mas ela não deixou a igreja do Senhor. Ela estava ali. Eu sei que ela chorou, ela deve ter sofrido bastante, mas uma coisa eu admiro, ela tinha uma fé que ela não deixou ser paralisada. E a história dessa menina nos ensina, sabe, sobre o quê? A importância da fé. Muito lindo, né, irmão? Eu até cacei aqui um versículo que diz assim, que fala sobre a importância da fé. Que está escrito lá em Hebreus 11:1, que diz assim: o apóstolo Paulo ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Está escrito lá em Hebreus 11:1. E nós podemos botar esse
esse versículo sobre a vida desta moça. A menina, mesmo em meio à adversidade, confiava no poder e transmitia essa confiança aos outros. É fácil falar aqui, mas você já imaginou sendo seu filho, sendo levado como escravo? E uma coisa que me chamou mais atenção, irmão, eu ler esse texto, sabe o que foi, pais? A base dessa criança. Essa criança, ela não teve uma base, uma casa feita na areia. Ela teve uma base feita como aquela casa que a Bíblia nos fala que foi feita sobre a rocha. Aleluia! Vocês podem observar que a base dela foi feita dessa forma. Aleluia! E o Senhor nos ensina nesta noite que nós, como pais, que temos essas preciosidades que o Senhor nos presenteou, que são os nossos filhos, estão sobre nós, sobre mim e sobre você, o alicerce. Porque nós sabemos que um prédio muito lindo, mas se ele não tiver uma base bem feita, ele cai. E a base dessa criança, ela foi bem feita. Por que, irmão? Porque se ela não tivesse, irmão, um ensinamento profundo pelos seus pais, pelos seus parentes, pela sua família, ela teria sobrevivido nesse casulo, nesse momento mau da sua vida. Ela não teria, jovem, ela não teria irmãos, ela teria morrido de tristeza, porque tristeza mata. A tristeza, ela tira a formosura do rosto. Vocês já puderam observar alguma pessoa com depressão profunda? Eu sei que todos aqui já conheceram alguém que já tiveram uma depressão profunda. Não tem alegria, não tem prazer em viver. E isso vai gerando algo dentro de si que o corpo vai respondendo e acaba desenvolvendo algum tipo de doença e chega até morrer. Mas a base dessa criança, dessa menina, ela foi feita diferente em Cristo Jesus. Aleluia. Ensinamento profundo dentro de casa, ensinamento tirado, tempo para você sentar com seus filhos e ensinar, porque o mundo ele é mau, igreja. O mundo ele é cruel. O mundo ele é cruel. E a igreja em si, ela tem uma responsabilidade muito grande de saber educar, de ensinar. Porque mais tarde eles vão estar desenvolvendo tudo aquilo que eles vivenciaram dentro de casa. Outra coisa muito importante que me chamou a atenção foi o poder da esperança. Ela tinha tudo isso. Ela tinha a importância da fé, porque se ela não tivesse fé em Cristo Jesus, aleluia, ela não tinha sobrevivido àquela ocasião. Aleluia, Jesus. E eu trouxe outro versículo que fala sobre o poder da esperança. Ela soube oferecer esperança a quem? A Naamã. O que ela poderia ter mais ódio, sede de vingança, raiva e desejar até o mal para o seu Senhor. Mas ela teve, irmão, esperança. Ela soube oferecer esperança para aquele homem que trouxe um pouco de tristeza para o seu coração. E eu trouxe lá em Romanos 5:3 e 5, que diz assim: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação opera a paciência, e a paciência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos foi dado. Aleluia. Irmão, quando você lê um versículo desse e você está passando por aquele momento ruim, irmão, Deus está falando, não perca a esperança, não perca a fé. Experiência vivida, ela fica como uma cicatriz, para quando você olhar para aquela cicatriz e dizer assim: eu passei por esta prova, isso aqui é uma marca,
eu venci. Aleluia. Vai vir outra, eu vou vencer. Glória a Deus. Cicatrizes, irmão, não é para você olhar para ela e ficar vivendo no passado, não. É para você olhar e dizer assim: Cristo me marcou e Cristo me deu a salvação. Eu venci e vou vencer mais. Aleluia. E ela soube. E houve a possibilidade de sermos instrumentos de Deus. Às vezes nós pensamos assim: eu queria ser como fulano de tal, que tem vários diplomas, que tem um cargo mais elevado da igreja. Mas o que a Bíblia diz? O que é mais dado é mais cobrado. A responsabilidade, quanto mais dada para o pastor, para o dirigente, mais é cobrado. O Senhor vai requerer dele a ovelha que o Senhor entregou em suas mãos. E ela, irmã, diz assim: eu escolhi esse versículo para trazer para você a possibilidade de sermos instrumento de Deus. A menina, apesar de sua condição humilde, como eu falei, foi usada por Deus para realizar um milagre. Uma menina humilde, possamos dizer de classe, né, bem humilde mesmo. Mas ela não se deixou se vitimizar. Eu sou pequena, eu sou pobre, eu não tenho diploma, não tenho condição nenhuma. Ela não deixou se vitimizar. Muitos ficam se vitimizando em cima disso. Ah, não posso, porque eu não tenho isso. Mas tu tem o que é mais precioso, a vida. E quem te deu a vida? Foi o Senhor Jesus. E essa vida que tu tens, Jesus falou um alto preço tão grande, igreja do Senhor. Glória a Deus. Ele deu o seu filho para morrer por você, para que hoje eu e você pudesse estar sentadinho bem bonitinho aí, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, para que você não se esmoreça, para que você não se entristeça. Tribulação, igreja do Senhor, todos nós temos. Cada um de nós que estamos aqui tem uma luta, tem uma batalha para vencer. Mas o nosso Deus, Ele é grande. O Deus que te formou, Ele é grande, Ele é o dono deste universo. E diz assim lá em 1 Coríntios 1:27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Não tem explicação nenhuma, não tem desculpa nenhuma para ninguém não fazer a obra do Senhor. Criança, jovem, adulto, senhor, senhoras. O que a Bíblia diz? Que os velhos, ainda velhos, darão frutos. Que frutos são esses? Será ser filhos? São as orações, irmão. Aleluia. As orações que os nossos anciões não deixam de interceder. Ciclo de oração não deixa de interceder pela igreja do Senhor, pelo local de criança, local de jovem, pela igreja, pelo pastor, pelo dirigente, pela família do dirigente, pela família do pastor. Eu sou muito grata, porque eu sei que tem um povo de joelho orando por mim. Orando por mim. E outra parte importante que eu aprendo com essa menina é a importância de não desprezar os pequenos. A história nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, como eu falei. Qualquer um que está aqui. Qualquer um que está aqui. O Senhor Ele pode usar a mim e você. Só quem pode impedir de Deus fazer um grande milagre, de você se destacar no meio dessa cidade. Quem é que pode, igreja? Seu empecilho? Sou eu mesmo. Eu mesma, Carlinha, que posso impedir de Deus fazer um grande milagre na minha vida. De Deus me fazer eu ser destacada nessa cidade. Só eu mesmo posso fazer isso. Sabe o que? Eu ficar dentro de um quarto, só me justificando, só
posso ir, que tenho isso, que tenho aquilo, que tenho serviço, irmão, vindo aí. Certo que a correria do dia a dia faz, às vezes, você chegar atrasado, como acontece comigo. Às vezes não dá de você estar em todos os trabalhos, como acontece comigo. Cada caso, o Senhor entende mais de ter desculpa de você não fazer nada para Deus. De você até mesmo orar, tirar 3 minutinhos do seu tempo, do seu dia tão precioso, de agradecer a Deus, de você ter passado a noite todinha dormindo e amanhecer o dia e não ter que dizer assim: Senhor, eu te agradeço por esta manhã. Muitos não acordaram e eu estou aqui acordada de pé, dormi a noite inteira. Quem já passou uma noite inteira sem dormir, irmão? Para você poder dizer assim: Senhor, que noite gostosa, que sono precioso. Quem já passou uma noite sem conseguir dormir porque teve insônia? Só quem já sofreu disso é que sabe a importância, irmão, de você deitar, como diz a palavra do Senhor, deitar e logo pega um sono. Aleluia. E não é gostoso, irmão. Você acorda com todo o vigor, pronta para trabalhar, com aquela disposição. E esse 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Loucas. Para muito, o povo de Deus é conhecido como loucos, que não tem o que fazer, que são os desocupados, que sai de sábado, como vai ter agora o plano Salvador, sai desse sol evangelizando. Mas quando éramos do mundo, o que a gente fazia? Eu mesma. Eu não sou crente desde berço, não. Eu vim ser evangélica a partir dos 16 anos. E eu gostava era do carnaval, irmão. Gostava. E festa do mundo não começa, né? 7 horas não, igreja. Festa do mundo vai começar a tocar os tambor. É de 9, 10 horas para lá. E a gente passa a noite todinha, única, pulando para o adversário. E ele todo para ceifar a tua vida, para te levar para o inferno. E você lá feliz. Você volta descabelada, chinelo na mão, ressaca, mas volta feliz. E nós, como povo de Deus, o culto começa às 7 horas, o mais tardar 9 horas, e às vezes ainda ficamos murmurando, porque o nosso dirigente, o nosso pastor, passou um pouco a mais. Eu não estou falando de todos, sempre tem as exceções, mas o que a Bíblia vem nos dizendo é que nós devemos aprender, como esta menina fez. Aleluia. Traumas, situações ruins que você já vivenciou na sua vida, que sirva de exemplo e de mais um degrau, porque outros virão, outras provas virão. Mas o Senhor, como eu disse, cicatrizes são para você olhar e dizer: venci e vou vencer mais essa. Aleluia. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E não, a Bíblia, ela é tão maravilhosa. Ela tem tudo para você. Ela tem, se você não tem sabedoria, o que a Bíblia diz? Que peçamos sabedoria para Deus. Alguém ganha alguma coisa, irmão, sem pedir, sem pagar o preço? Não. Eu sempre costumo comparar a nossa vida secular com a nossa vida espiritual. Tudo que nós queremos nesta vida secular, nós pagamos um preço. Se você quer algo, um transporte novo, o que você faz? Vou trabalhar, vou economizar. E você consegue. Se você quer algo espiritual, você também tem que ter um preço. E qual é o preço? E o preço é bem gostoso, irmão, porque você, a partir do momento que você tira um tempo para falar com o Senhor, irmão, você se levanta daquela oração com uma força tão grande, porque Deus, Ele não deixa de estar ao nosso lado. Porque se Ele deixasse, irmão, de estar ao nosso lado 24 horas, você sabe
poderia acontecer, pode acontecer, o adversário nos tragava. Aleluia. Ele vem ao nosso derredor querendo nos estragar a qualquer momento. Povo escolhido do Senhor, principalmente, porque Ele sabe que se nós vacilarmos, Ele está ali, querendo nos estragar. Porque Ele sabe que nós somos povo escolhido e que nós vamos morar no céu de glória. Aleluia. E que através de nós, que somos discípulos de Jesus, podemos ganhar mais almas para o reino do Senhor. Eu estava lendo um texto que diz assim: o que tu tem nas mãos? Às vezes a gente olha para nossas mãos e nós vemos essas marcas que o Senhor nos fez. Cada um tem uma marca diferente nas nossas mãos. Aí diz assim: nas mãos de Abraão tinha fogo e cutelo, quando ele foi sacrificar o seu filho. Fogo e cutelo. Nas mãos de José tinha a prosperidade, e nas mãos do sacerdote tinha o azeite. Nas mãos dos 300 homens de Gideão tinham o que, igreja? Tinha trombetas e tochas acesas. E nas mãos de Salomão a sabedoria dada por Deus, como todos já conhecem, naquela circunstância que ele teve que decidir, e ele não sabia. O que ele fez? Pediu sabedoria. E quem tem sabedoria, irmão? Ele abre as portas, porque a sabedoria está dentro dele. Tudo que ele projetar, ele vai com a sabedoria de Deus. Aleluia. E nas mãos de Jesus, irmão, o que tem? Me diz aí. Nas mãos de Jesus, sabe o que tem? A chave da morte e do inferno. A chave da morte. O Senhor está com a chave da morte e do inferno. O nosso Deus, Ele é poderoso em todas as circunstâncias, em todos esses homens, esses heróis da fé. Uns com sabedoria, uns tinham cutelo, uns tinham azeite, mas o Criador desses homens tem a chave da morte. A morte, quando ela chega, é porque o Senhor permitiu. Não é porque o homem, é porque o Senhor permitiu. Porque tudo na nossa vida, quando nós entregamos ao Senhor, Ele está no comando da nossa vida. Principalmente quando você diz: eu entrego, Senhor, a minha vida em tuas mãos. Aleluia. Jesus, não me deixe dar nem um só passo sem que tu vá comigo. Isso é uma oração muito forte, irmão. Não me deixe dar nem um só passo, Senhor, se tu não for comigo. Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não retire a tua presença. Aleluia. Sem a presença de Deus, igreja do Senhor, a gente não tem amor como tinha essa menina. A gente não tem fé como tinha essa menina. E prosperidade e a possibilidade de ser usada por Deus. Tudo isso dentro dela tinha amor, fé, tinha vontade de viver. E o Senhor viu no coração daquela criança que tinha tudo isso e disse: vou tirar você do meio e vou levar você. Às vezes a gente se questiona: Senhor, mas por que comigo? Eu oro tanto, eu vivo de joelho orando, e por que o Senhor deixou acontecer justamente comigo? É porque você está preparada. Aleluia. Porque se Deus pega um despreparado, o que acontece? Ele se frustra. Ele se frustra. E você que está preparado, o Senhor, Ele coloca você, é Deus que coloca com você para provar a tua fé. Olha só o que Deus fez aqui com Abraão. Abraão, como todos sabem, ele não tinha filhos. Sara era o maior desejo dela, era ter um filho. E quando Deus abriu o ventre dela, que gerou o seu filho, Deus pega e pede para Abraão sacrificar o seu único filho. Olha só. Mas por que ele fez isso?
Nós não precisamos questionar com Deus o porquê, porque nós fazemos isso, porque nós somos homens, nós somos falhos, nós questionamos. Eu já questionei para Deus, o porquê? Senhor, estou fazendo a tua obra, por que isso? Senhor, eu trabalho tanto, e por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não consigo? Eu, mais meu esposo, quem me conhece, sabe que a gente trabalha na obra do Senhor e trabalha também no secular. E uma das coisas que eu vou até trazer aqui, igreja do Senhor, é que eu questionava muito para Deus: Jesus, Senhor, me dá condição de trazer meu filho para o Paraguai. Senhor, eu não tenho condição de formar meu filho aqui no Brasil, por isso ele saiu daqui. Mas o Senhor já tinha falado, como eu contei lá no testemunho, que teve lá na minha casa, culto de ação de graça, testemunho. Mas Deus tinha o seu propósito. Um dia, irmão, eu quero contar aqui para vocês, eu estava tão indignada. Olha só como Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Eu estava lá na minha casa. Nesse tempo, a minha loja era na frente da minha casa. Eu estava na minha cozinha, me questionando com Deus, chorando na madrugada. Tem aquele dia que você está com tanta saudade do seu filho. Eu só via meu filho 2 vezes no ano, no meio do ano, no final do ano. E aquele dia eu estava amargurada de espírito. Estava amargurada de espírito e eu disse: Senhor, por quê? Jesus, eu trabalho tanto, eu corro tanto, o meu marido ele corre tanto. Senhor, abre as portas, Senhor. Eu sei que foi a tua permissão, mas o Senhor me fez uma promessa de que Ele ia terminar no Brasil. Senhor, já vai fazer 3 anos, nesse tempo já não tinha 3 anos que Miquel estava no Paraguai, já era 2 anos e meio. E a irmã Tatiane chegou lá na frente da minha casa para fazer um pagamento. Ela poderia muito bem entrar na loja, fazer o pagamento para a menina e ir embora. Ela chegou e disse assim: Irmã Zé, cadê a missionária da aula? Aí ela disse: está ali dentro de casa, quero ir lá falar com ela. Aí foi lá, ela ligou com Moisés. Está vendo como é que Deus faz? Eu estava lá decepcionada, questionando com Deus. Aí ela chegou e eu aqui, os problemas que nós passamos, eu aprendi uma coisa: você não deve ficar de cara feia com ninguém, são seus. Passe pela prova, sorrindo. Glória a Deus, nem que seja só daqui para fora, só rindo. O seu coração em lágrimas, você não. Os irmãos não têm culpa. Não tem culpa. Ela chegou a atendi ela muito bem e começamos a falar de outras coisas. E eu não me contive. Eu comecei a chorar. E o Moisés pegou e deu um versículo da Bíblia, tipo, acalmou no meu coração. E eu fui e expliquei para ela: Tati, eu estou aqui questionando com Deus, por quê? Porque tanto tempo o Senhor me fez uma promessa de levar e me fez uma promessa de trazer. E já são quase 3 anos e eu não estou mais quase suportando. E ela foi um bálsamo para a minha vida. Ela começou a falar daquela meiguice. Quem conhece a irmã Tatiana, a esposa do irmão Moisés, o falar dela é manso. E Deus proporcionou aquele momento para mim para acalmar meu coração. Uma visita que Deus preparou para mim. Aleluia. Quando você não está mais aguentando, o que é que Jesus faz? Ele leva o bálsamo. Aleluia. Porque Ele sabe, porque nós somos homens, somos pais. E nós precisamos também dizer, de ouvir algum irmão chegar, abraçar você e dizer assim: eu estou contigo. Aleluia. Eu estou contigo. A tua dor é a minha dor. A tua alegria é a minha alegria. Aleluia. A Bíblia fala que quão suave é que os irmãos vivem em união. É para esses momentos, irmão. E eu agradeço ao meu Senhor, porque este ano foi um ano de choro, mas foi ano de vitória. Desde o dia que Miquel saiu, eu disse para o Senhor: Senhor, Tu me fizeste uma promessa. E eu me agarro nela. Eu não sei quantos anos. A gente quer logo, né, irmão? A gente quer ver de um ano, dentro de um mês. Mas o Senhor sabe o tempo certo de nos dar. E eu me agarrei nela. E eu disse: eu creio, não abro mão do meu milagre. Aleluia. Não abra mão, igreja do Senhor, do seu milagre. Por aquilo que você ora. Por mais que você esteja tanto tempo orando e nunca chegou. Mas não abra mão do seu milagre. Se agarre, faça igual aquele anjo que agarrou Jacó. E ele foi, né? Jacó foi coisa na terra.
dizer, só soltou depois da sua vez. Aleluia. E o Senhor nessa noite nos diz, não abra mão do seu milagre. Aleluia. Você é a coluna da sua casa. Se você sair, a casa cai. Eita, Jesus. Você é a coluna do seu lar. Aleluia. Você é a coluna de oração pela vida daqueles que precisam de ti. Aleluia. Não abra mão. Somos vários, mas você é a coluna, é a base, Aleluia. é a ensinadora dentro da sua casa, é o testemunho dentro da sua casa, como fé, como essa menina fez. Base alicerçada nos caminhos do Senhor. Quando você não estiver mais aguentando, se jogue no chão, porque o Senhor lhe manda bálsamo. E como eu disse, esse ano foi o ano do meu milagre. Eu realizei o culto o mês passado, foi mês passado, foi esse mês? Antes, foi mês passado, que ele tinha que voltar. E o Senhor realizou meu sonho, meu filho hoje está na Bahia. Aleluia. Glória de Deus. Glória a Deus. Sonho que era impossível, mas porque eu não abri mão, criei na promessa do Senhor. Hoje ele está na Bahia. Hoje eu estou só em casa, o outro já foi para São Luís, passou lá em 2 cursos, está lá. Estou chorosa porque foi quinta-feira, você chegar dentro de casa e não ver mais meu filho, olhar para as caminhas dele. Mas eu estou feliz, porque Deus, irmão, Ele cumpriu as promessas de Deus. Aleluia. Então tudo tem um preço, igreja do Senhor. Se você quer, pague o preço. A nossa vida secular e a nossa vida espiritual é uma comparação. Algo espiritual que você quer, pague o preço. Lute. Se você não paga pela vida secular, então o Senhor nesta noite Ele vem nos dizendo que nós possamos ter mais fé, ter mais esperança, não se vitimizar e fazer a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor, independente de qualquer circunstância, independente do que acham, do que dizem. Faça a obra do Senhor, irmão, porque o Senhor Ele não deve nada a ninguém. Aleluia. Ele te recompensará. Aleluia. Por todo o trabalho feito para a obra do Senhor. Lá, oração, dedicação, ensinamento aos seus filhos. Tenha tempo para eles. Eu costumo sempre dizer, mães têm um trabalho árduo, muito grande. Casa, serviço, filhos. Tem hora que dá vontade de você entrar no quarto, tacar a porta e não querer ver ninguém. Mas as suas crianças preciosas do Senhor, presente de Deus, isso é presente do Senhor, irmão, sobre a sua vida. Só quem é mãe sabe como é gostoso você ter uma coisinha dessa perto de você. E logo mais, irmão, tem um trabalho muito grande, mais breve, sairá. Será uma flecha com tudo aquilo que você ensinou, com tudo aquilo que ele vivenciou dentro da sua casa. Base é tudo na nossa vida. A nossa família, ela é a base da sociedade. Ela é a diferença neste mundo tão cruel. Você é a diferença, jovem. Eu sou a diferença. Senhor, é a diferença, testemunho vivo por onde passar. E hoje, nesta noite, eu quero agradecer ao meu Deus por essa rica oportunidade de estar aqui falando do grande amor do Senhor. Que nós possamos cada dia mais, igreja do Senhor, ter fé, pedir sabedoria para estar servindo ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, momentos bons, momentos maus. Mas uma coisa eu quero dizer, o Senhor está conosco todo o tempo. Eu quero só deixar um versículo que eu adotei para a minha vida. E esse versículo, igreja do Senhor, quando eu adotei para a minha vida, eu estava passando por um momento muito mal, momento de desespero, momento a qual, se eu fosse falar aqui, vocês iam mudar, você já passou por isso? Não acredito, mas já. E hoje eu vivo
Como diz, Senhor, a tua graça. Aleluia. É o Salmo 121 que diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aleluia. O meu socorro vem do Senhor, Aleluia. que fez os céus e a terra. Não há nada impossível, igreja do Senhor, para Deus. Aleluia. Esse versículo ele faz parte da minha vida, porque só Deus sabe. Quando ele entrou, ele penetrou dentro de mim. O Senhor me marcou, o Senhor me selou com esse versículo. Eu amo, esse versículo faz parte da minha vida. E eu quero deixar para você, Salmo 121, não esqueça. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.